Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricers! Eu falei no último episódio que a gente tinha um episódio bombado com 20 mil. Já tá, sei lá, em 70 mil. Quanto que tá? Tá 100 mil. O céu é o limite, entendeu? E a gente tá indo muito bem. Isso só me dá orgulho. E estou aqui com Manu Cantuária, essa mulher que na hora que estava colocando o seu cabo trouxe uma axila para mim. Eu fiquei muito seduzida. E temos Mili Lacombe, essa deusa, essa mulher que sabe tudo, e quando chega a voz dela, a gente entende o que está fazendo nesse podcast. Olha, hoje trago 2 temas que é para manter a nossa, como é que chama isso? A nossa fama na internet, o nosso número alto, porque são temas que vão bombar, que é o heteropessimismo e o love bombing. E eu vou começar aqui a falar coisas que não servem para nada e depois a Mili e a Manu vão trazer o que importa, né? Que eu sou o alívio cômico do podcast, que nem é tão cômico assim, eu sou o erro. Eu discordo radicalmente, já comecei discordando. Eu também discordo, eu me acho incrível. Mas enfim, primeiro o love bombing, que a Manu vai falar aí lindamente, toda a parte mais teórica do love bombing. Mas eu queria já começar dizendo que eu tenho aflição do vamos aos poucos bombem, né? Porque assim, às vezes você tá numa relação que você já tá há 6 meses, claramente os 2 apaixonados, claramente os 2 vivendo aquilo intensamente, e ou o rapaz, ou eu, ou numa outra relação, sei lá, 2 rapazes, 2 mulheres, etc., tem alguém que já tá ali super envolvido e fala, vamos aos poucos, e te dá aquela bombardeada do vamos aos poucos, isso também me irrita. Eu sou mais fácil de perdoar o love bombing do que o vamos aos poucos bombing, porque eu sou muito ansiosa e eu pelo menos acho que a pessoa tentou. Claro que tem toda coisa aí que vocês vão trazer com mais sapiência, que é quando isso é feito na sacanagem, né? Vamos deixar a mulher ali se achando a mais amada e depois a gente retira nosso corpinho de campo, que é uma grande sacanagem. Mas eu tenho uma tendência a perdoar certos love bombing, primeiro porque eu acho que a pessoa tentou ali trabalhar na ansiedade, na emoção e no exagero, que é o que eu faço diariamente, eu trabalho no exagero e na intensidade. Então eu entendo a pessoa que faz isso no meio do caminho e fala, eu não sei nem onde eu tô, porque isso acontece comigo, né? Então, assim, amo vocês 2, daqui a pouco eu vou estar de saco cheio, é bom que vocês já saibam, é um problema que eu tenho uma doença psiquiátrica aí chamada ciclotimia, mas em 3 dias eu volto a amar vocês, então é uma questão de ter compaixão comigo. Esse é o love bombing, né? E o heteropessimismo a gente já fala, pra gente começar com o love bombing, porque o heteropessimismo é aquela coisa assim de, putz, eu nunca vou ser feliz com um parceiro homem, macho, nunca serei feliz, nenhum presta, o Instagram todo santo dia me dá um love bombing de que devo ser feliz sozinha. Mas vamos começar com o love bombing. Manu, eu aos 20 e muitos, e 20 e poucos, como eu já te contei uma vez, que foi ontem, eu me apaixonava loucamente por rapazes e em 3 dias eu não sabia o que fazer com eles. Hoje, aos 45, tô o quê? Mais madura. Mas fiz muito love bombing na minha vida por uma questão de inexperiência. E eu realmente achava que estava louca de amor naqueles 4 dias. Não era na sacanagem. Então, por favor, agora vamos começar com o Manu hoje, Mili, né? Claro, gente, assim, Manu total. Eu posso até teorizar Manu. sobre a questão, mas a vida prática do love bombing, eu, lésbica, demissexual, não vou poder colaborar muito. Vai lá, Que a Manu. lésbica no segundo dia tem a mas- piada, que já chega com o caminhão, né? Que a gente também vai Isso. entender isso. É,
Mas Vai, olha, Manu. Tati, quando você fala que quando era mais nova, se apaixonava, né? Chegava ali com tudo e depois se retirava, que é, teoricamente, o conceito de love bombing, que é essa prática agora que está bem na moda, né? Que está sendo bem falada. Eu também era assim. Eu fazia exatamente isso também. Mas qual a diferença? A gente amadureceu, né? Em certos aspectos, pelo menos. A mulher A- amadurece. É. Essa é a diferença. Se transforma, né? Tipo, se aprofunda emocionalmente. Então a gente não apronta mais isso. E eu não tô nem falando em consideração aos caras, mas a gente mesma, porque isso é um dispêndio de energia, é uma fuga do Nossa. caralho. Então, É. muito desses caras ainda estão nessa chave. Ah, mas é imaturo? Então, vamos lá. Se o cara mete um love bombing porque ele é imaturo ou porque ele é babaca, porque ele aprendeu isso num fórum misógino, pra gente que está se relacionando com ele na prática não faz diferença. Isso é a primeira coisa que eu acho que vale sublinhar. Então é normal a gente especular o que está acontecendo do outro lado, né? Mas essa é só uma etapa do processo. Tem gente que fica estacionada nessa coisa de ele, né? Então, outro dia, uma amiga minha tava falando assim, ela tomou um belo de um love bombing. O cara chegou animadíssimo, de repente, assim, Cadê? coração de pedra de crack. Curioso. 3 semanas, geralmente tem um ciclo de 3 semanas. Sei. Aí a minha amiga tava falando assim, acho que ele tá muito ocupado, ele deve estar pressionado por causa de trabalho, e ele também acabou de terminar, e o carnaval tá chegando, e ele deve estar estranho por causa disso, por causa daquilo. Mas e você? Você trabalha pra cacete também, né? Você pelo menos responderia uma mensagem dele por valorizar a relação. Como você está se sentindo sendo tratada assim? Você acha que justifica? Então, o problema de colocar na conta da imaturidade das pessoas, tipo, ai, tadinho, tá pressionado, ai, porque a última relação dele foi difícil. Isso dá uma ilusão de que a gente pode consertar aquele cara, né? Hoje uma amiga falou assim pra mim: ah, ele acabou de sair de uma relação longa, né? Eu tenho que ter paciência. Aí eu falei: quanto tempo ele saiu da relação longa? Ela já faz 3 anos. Eu falei: amiga, pelo amor, que paciência é essa? Jesus amado, de onde tira tanta paciência? Mas vai, desculpa que eu te interrompi. Vai lá. Não, e aí a gente fica com essa responsabilidade que fica emocional, né? De fazer uma manutenção, de ficar compreendendo o outro lado e que fica toda pra gente, sabe? Mas Manu, assim, pode acontecer de você achar que tá muito apaixonado e depois de um mês descobrir. Até porque a gente se apaixona por um ideal, pelo jeito que a pessoa olha pra gente, por a gente mesmo. Tem toda essa questão aí também do nosso ego, das nossas carências. E isso também é o love bombing? Ou o love bombing é alguém que faz por sacanagem? Por exemplo, bombardeia a mulher de amor enquanto tá ali no papinho da DM, enquanto tá ali no papinho do WhatsApp, e depois que consegue transar ali 3, 4 vezes, é o famoso depois que transa dá uma sumida, que era como chamava na minha época de juventude. Ou porque assim, e se não for na sacanagem? Lembrando que este não é um podcast sobre dates erradinhos, aquela coisa. A gente tá aqui, né, são tratados sérios. Mas vai. Assim, se não for na sacanagem, provavelmente não é a primeira vez que isso aconteceu com esse cara, nem vai ser a última. Né? Todo mundo bebe a mesma mamadeira de idealização do amor romântico e tudo mais. E acredita em amor à primeira vista, e aí a gente encarna um personagem para conquistar o outro, apaixonado também pelo personagem que o outro está encarnando pra gente. Exato. Beleza. Mas se a pessoa geralmente é assim, ela já tinha que ter consciência disso, né? Tem assim, essa estratégia de se retirar, né, de chegar enchendo de elogio, fazer a mulher se sentir segura, escolhida e se retirar, ela está sendo propagada em fóruns com pick-up artists, é uma parada meio barra pesada, né? Existe uma... enfim, eu li isso em alguns lugares, agora me escapam as fontes, assim, mas esses artigos que é sobre o controle emocional dos homens agora sobre as mulheres, tipo assim, no século XIX era... vou esposar essa donzela e ela será minha, né? Então ele tinha que batalhar para casar. Ali foi criado o ideal de amor romântico que a gente conhece hoje, por ali, né? Aí depois virou, vou levar essa mulher pra cama, essa
sei lá, Vou uma gíria dos bombardear anos 70. de afetos e elogios antes pra o- comer. Hoje em dia também não é problema, o pessoal tá liberado e só resta o controle emocional, né? Então fica esse jogo. A mulher é ensinada para se jogar, para se apaixonar, para ser amor à primeira vista, e o homem é ensinado a controlar os próprios sentimentos. Então é uma cagadinha. Então, assim, se o cara foi na verdade dele. E depois ele, de repente, falou, não era nada disso. Isso faz parte do jogo. A gente se apaixona, a gente está vulnerável a quebrar a cara desse jeito. Não tem jeito. Depende do outro também. Depende da consistência, da constância do outro. Ou seja, é diferente. O love bombing é o cara intencionado e o cara... Porque assim, eu fico pensando... Já vamos ouvir Milly. Eu sei que tá todo mundo ansioso. Eu só vou falar mais uma groselha e já vem Milly. Eu fico pensando, ouvindo você falar, que em minha trajetória, em minha vida amorosa, muitas vezes o artista angustiado progressista de esquerda se comportou nada mais, nada menos como um red pill. Porque o artista angustiado é aquele que fala, poxa, eu sou confuso, entendeu? Eu tô no meio de um filme que eu não sei se vai ter dinheiro para terminar a produção do filme, é muita coisa em cima de mim, eu tenho a minha depressão que eu preciso cuidar melhor, mas estou meio sem dinheiro, não sei porque eu estou trazendo esse sotaque. Porque, enfim, são de várias cidades do país, não precisa ter um sotaque. E aí você fala, ele é um artista angustiado. E o que o artista angustiado faz? Vários já fizeram comigo. Teve um que saiu da minha casa dizendo, eu não sei, ele morou na minha casa, sei lá, ele era carioca, um beijo aí pra ele, que hoje em dia é um querido amigo meu, artista. Tá explicado o sotaque. Tá explicado o sotaque, veio ele. Pô! Um cineasta aí que agora tá famoso, um beijo pra ele, não direi nome. A gente se apaixonou perdidamente, ele era do Rio, então ele ficou 3 semanas na minha casa, e um amor louco, e ele tinha uma reunião no Rio. E ele falou, a reunião era ele saiu da minha casa de manhã, a reunião era de tarde, e ele voltava no dia seguinte para São Paulo. E ele saiu da minha casa dizendo, não sei como sobreviverei 24 horas sem você. Não consigo beber uma água, não consigo fazer um xixi, não consigo tirar uma remela sem a sua existência na minha vida. Este homem foi para o Rio de Janeiro, não consegui contato com ele naquele dia. No dia seguinte ele disse que precisava ficar mais um tempo ali para entender algumas coisas. E no terceiro dia, meio sem eu saber o que estava acontecendo, ele postou no Facebook, no finado Facebook dele, porque isso já tem uns 15 anos, ele postou assim, Berlim é incrível, né? Porque ele estava viajando lá com o longa dele. Berlim é incrível, Veneza é incrível, São Paulo é incrível, mas quem mexe com as minhas estruturas é o Rio de Janeiro. Dando a entender o quê? Que chegou lá e se apaixonou por outra. No terceiro dia, sei lá. E é isso, me bombardeou de amor por 3 semanas. Fui ter a conversa, ele falou, eu sou artista, eu sou confuso, eu sou cagado de cabeça. Qual é a diferença desse homem pro que tá ali intencionalmente, que é o que você começou dizendo. Pra gente não importa muito, Nenhuma. né? É o estrago que faz. Nenhuma. Artista angustiada também somos, linda. E a gente não trata as Exato. pessoas assim, cara. Eu já tratei, mas eu tô melhor. É. Vem, Milly. Não, assim, algumas coisas. A gente entra nas relações já com objetivos. Aí já tá cagada, gente. Exatamente. Ninguém entrar com objetivos, o do cara é transar, vou cometer aqui uma generalização. O do cara é transar. E o da mulher é uma relação romântica. Já fudeu logo de cara, porque uma relação, um encontro, para mim, assim, como demissexual, um encontro sexual já é uma coisa, assim, é uma supernova explodindo no céu, assim, sabe? Não é uma coisa corriqueira. Eu não consigo falar de encontro sexual como uma coisa corriqueira. Não existe para mim, vou dar uma saída para pegar alguém para transar. Nunca aconteceu. Eu não concebo Isso não tá dizendo que eu tô certo e o mundo tá errado, não, tá, gente? É só quem eu sou. Então, eu já encaro os encontros sexuais assim. Agora, os encontros de vida, esses maiores, aí é que assim, se a gente não assumir a vulnerabilidade, o risco, a loucura que é você se apaixonar, então tanto faz, gente, assim, eu gosto de perder a cabeça. Eu gosto de ficar sem controle, ficar idiota, ficar imbecil. Eu gosto disso. O que vai vir depois disso eu não sei. Não tem como saber.
A pessoa não vai me amar para sempre. Assim, gente, eu tô falando teoricamente, tá? É óbvio, quando eu tô apaixonada, eu quero que seja para sempre aquilo. Mas depois que você vive um tanto, não tem isso aí, né? Não vai ter isso aí. Então, eu acho que a gente teria que tratar diferente. A Judith Butler fala uma coisa que eu gosto muito, assim. Você não quer se identificar no outro. Você não quer se confirmar no outro. Você quer se reinventar no outro. Eu quero alguém que me reinvente, que faça eu narrar a mim mesma de um outro jeito. Alguém que me despossua. Alguém que faça eu me perder de quem eu era. Perder o rumo, perder a trilha. Eu acho que a gente, nessa sociedade do controle, em que a gente precisa ter o controle de tudo, porque senão o neoliberalismo ensina que isso é uma deficiência econômica. Se você não tem o controle, as relações amorosas são tratadas como relações econômicas. Aí a gente perdeu tudo, entendeu? A gente perdeu esse barato que é se apaixonar. Não temos mais isso. E também a gente é ensinada que o sexo precisa ser tratado nesse modo da eficiência. Quanto mais. Eu não sei, sabe? Eu não entendo, não faz parte do meu mundo, assim. Mas olha, aí vocês estão me deixando confusa. Porque é o seguinte, Milly tá defendendo que ela gosta da paixão que faz ela se perder. Eu também gosto. Essa que é a que vale a pena. E que a gente não sabe o que vem depois disso. Justamente por a gente gostar dessa paixão louca que faz a gente se perder, que não tem esse controle, que não tem esse vamos devagar, que é a paixão avassaladora, e a gente não sabe o que vem depois disso, corremos o risco de estar fazendo love bombing com alguém. E não é na sacanagem. Porque a paixão, ela nem sempre é mantida depois da convivência e da vida real. Muitas vezes ela é aquele começo em que tudo é lindo. É que eu acho que o que caracteriza o love bombing é uma falta de respeito. Porque Entendi. você pode discutir, você pode, mas a dimensão do afeto, do respeito, ela precisa estar lá, de tratar o outro como um adulto, um ser funcional. Cara, ontem eu estava com a cabeça em você. Eu fui pro Rio, eu não sei o que aconteceu. Eu cruzei com alguém. A verdade, às vezes ela funda a gente, mas ela é muito melhor do que a sensação de ter sido enganado ou enganada. Mas é que aí eu acho que é mais um ghosting, né? Porque assim, se alguém tava muito apaixonado por mim, mesmo que a pessoa tenha respeito, no dia seguinte me ligue e fale, cara, eu sei que eu tô há 4 semanas bombardeando você de amor, mas eu pensei um pouco melhor, a gente conviveu naquele feriado, achei que você tem bafo, e aí, sei lá, eu não tô mais tão afim, conheci alguém, ou então... eu vou ficar puta igual. Porque daí o sumir já é muito pior. Aí já é um ghosting, sei lá. Daí é realmente assim, uma questão da gente expor a foto da pessoa na internet com um X, assim. Agora, ter deixado de gostar, depois de ter gostado loucamente por 3 semanas, vai me irritar igualmente se a pessoa vier ter um papinho de explicação. Aonde eu acho que tem ali, e eu gostei que a Milly falou a respeito, é que eu acho o seguinte: quando a gente mete um love bombing, e a gente, na verdade, só tá querendo o se sentir vivo. E a gente provoca isso quase como uma droga. É que aí eu acho que isso é falta de respeito. Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um grande amigo que eu adoro. Hoje em dia já é um cara de 55 anos. Eu conheço ele desde que ele tem 25. E ele é um cara muito desanimado. Ele é um cara... assim, ele é meio sem energia vital. Então ele é viciado em se sentir apaixonado. Ele gosta das primeiras 3 semanas, ele não gosta da 4ª semana. Porque naquelas primeiras 3 semanas, ele acorda animado para ir trabalhar, ele acorda animado para malhar. Depois de 3 semanas, que ele de fato tem um outro na frente dele, ele desanima. Naquelas 3 primeiras semanas, ele está causando algo químico, fake, que ele aprendeu a se causar quase como uma punheta. Porque ele não sabe quem é aquela pessoa, ele só idealiza em cima dela e ele se causa esse nível de apaixonamento. Eu acho esse cara irresponsável. Esse é o love bombing que irrita. Porque não é que ele se permitiu estar apaixonado e aí pode dar errado. Ele causa isso e é uma coisa egoísta, é pra ele. Aí ele bombardeia a pessoa, ele quer ver a pessoa o tempo inteiro e não sei o quê. Depois, quando convive, perde a graça, porque ele gosta daquele começo da conquista, ele gosta de achar que não tem, que pode perder, ele é viciado no começo.
Ele é o apaixonado pelo começo. Esse é o cara que eu acho irresponsável. Eu já conheci umas 10 mulheres que saíram com ele e que se sentiram absolutamente amadas em 3 semanas e que ele largou. Ele continua fazendo isso aos 55 anos de idade. Não sei porque ele é meu amigo, inclusive vou terminar a amizade com ele hoje. Eu acho que esse é o love bombing irresponsável, porque ele sabe o que ele tá fazendo. Então, mas eu acho que a maioria das pessoas sabe que tá fazendo merda. E aí a gente bonitinha tenta se justificar, endereçar. Eu gosto muito da comparação com a droga, porque eu fiquei pensando nisso. Eu gosto de usar essa comparação em outro lugar, que é você pode perder a cabeça com alguma consciência. Então, sabe quando você usa uma droga mais pra fortinha, psicoativa, e você tá lá naquela loucura, e eventualmente você lembra que aquilo é feito de uma droga e tá tudo bem. Isso não impede de curtir aquela onda. Inclusive, a onda fica melhor ainda, porque se você acreditar em tudo que você tá vendo como se fosse real, você vai enlouquecer. Então, às vezes, você tá vendo lá, sei lá, a cara da sua amiga derretendo, você não precisa bater nela porque ela é um monstro, entendeu? Então, eu acho... você fala, eu tô vendo ela assim, mas calma, você Bem, tá... minha amiga tá Então, com 5 cabeças, mas vai passar. mas esse lugar de vai passar, esse lugar de ter alguma... De modular, entendeu? Porque eu acho já uma red flag tremulante uma pessoa que te conhece há 3 semanas falar, não consigo viver sem você. Né? É Sim. tremulante. Uma coisa assim, pô, passei o dia inteiro pensando em você. E a gente tem que ter consciência de que essa pessoa não me conhece ainda, legal, mas assim, ou ela tá que nem flanelinha, vaga certa, tava esperando aparecer a primeira pessoa pra ocupar a vaga ali porque ela precisa ter alguém, ou ela tá projetando alguma coisa em mim, né? Então a gente também tem que, a gente caiu que nem patinha, mas assim, é esquisito. Então até você diferenciar uma coisa da outra, precisa do quê? Tempo, constância, Cara, consistência. eu vou falar uma coisa bem escrota, mas eu vou falar porque eu tô num dia... Fala na cara, fala na Eu vou cara. falar na cara. Quando alguém diz que tá muito apaixonado por mim, eu acredito piamente, porque assim, minha vida está aí colocada em livros e crônicas há 20 anos. Então não dá para uma pessoa dizer que não me conhece. Então, inclusive meu analista fala isso para mim, né? Ele fala, às vezes eu falo, poxa, e se eu expor a pessoa numa crônica? O meu analista fala, bom, se ele não sabe com quem ele está lidando, aí é um problema dele, porque é o que você faz há 20 anos com as pessoas, não é mesmo? Então, quando alguém diz eu gosto de você, eu penso, a pessoa passou pela aprovação. E não é a aprovação, é provação mesmo, que eu acho que é uma coisa, é uma coisa de Deus ali, é uma coisa de, puxa, passou por essa dificuldade e tá ali, entendeu? Quando a pessoa diz que tá apaixonada, eu vejo aquele percurso de sofrimento, atravessou 8 rios e falou, apesar de tudo aquilo que eu li, eu estou aqui. Então eu acredito. E quando a pessoa vai embora, eu penso, como pode? Porque ela já tinha passado por muitas coisas que era justamente para afastá-la. Porque toda a minha carreira profissional é para afastar a gente da minha vida amorosa. Então quando ela fica, eu acredito que é o amor da vida. Mas aí eu acho que é inevitável que a gente fale do recorte de gênero, tá gritando o gênero nessa história, né? Porque me parece, assim, é claro que deve haver isso entre sapatão, né? Deve ter love bombing com mulheres, mas o que a gente vê, pelo que a Manu tá falando, é homens que vão embora, não é? Eu acho que a gente não pode deixar de analisar como somos criadas e criados, assim, nós somos criadas para casar. A gente é criada para viver um amor. Os filmes todos, gente, eles são ou a gente transformando o monstro em príncipe, o sapo em príncipe, ou a última cena é o casamento. Viveram felizes para sempre. Quem viveu feliz? Quem é que vive? Não existe, mas isso é internalizado na gente. A gente é doutrinada, adestrada para achar que a vida é isso. E eles são treinados para encontrar, depois de mamãe, alguém que cuide deles. Sim. É isso. Mas na vida, no dia a dia, é transar, 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 transar. E hoje em dia, a gente, né, o feminismo andou exigindo algumas coisas. Então, os caras, eles talvez tenham desenvolvido uma performance que não é o que eles são.
E aí, depois de 3 semanas, cansou aquele teatro. Isso é muito bom. É o E cara eu que é vou embora inteligente. daqui. Cara, tem um clássico aí no mercado do amor, que é o cara que é inteligente só por uma semana, depois não tem mais nada. Isso. Ele gasta. Não, Esgotou eu já fui pra date que eu falei, fudeu, gênio. Mandou 9 piadas brilhantes. Na segunda semana, ele começa a repetir a primeira semana ou silêncio. Vira o cara esquisito, mudo. Ele Você gasta, sabe que ele é interessante por uma semana. tem uma pesquisa naquele livro que eu já indiquei aqui, as mulheres faziam melhor sexo nos países socialistas, e tem uns homens que eram da Alemanha Oriental, e aí quando caiu o muro, eles, né, virou uma Alemanha só, e o liberalismo invadiu a vida e tal, e eles dão a entrevista dizendo, gente, minha vida hoje é muito melhor, e a repórter, minha vida sexual hoje é muito melhor, e a repórter pergunta por quê, a pesquisadora pergunta por quê. Ele fala, porque eu não preciso convencer tanto a mulher para ir para a cama comigo. As mulheres aqui, elas estão mais atrás de um homem com status, com dinheiro. Quando ela era Alemanha Oriental, as mulheres tinham uma vida econômica independente. Eu precisava suar para conquistar alguém. Aqui é super tranquilaço. Era a diferença. Olha que loucura. Eu quero fazer uma observação sobre o love bombing, que o love bombing clássico que estão falando por aí, não é. Quando eu falo que a pessoa se retira, ela na verdade chega com muito amor pra dar, e não é que depois ela te dá um ghosting. Ela retira esse amor todo, esse carinho, e ela começa a te tratar de forma seca. Nossa. Pra te controlar. Sim, Tá? Então, você Agora fica você trouxe o tentando love bombing. resgatar aquela Agora eu peguei. situação que é no começo. Nossa, agora eu peguei. Isso é insuportável. E o pior de tudo é que tem um gaslighting junto. Porque você fala, cadê? Claro. Cadê o quê? Cadê o quê? Não, mas Claro. peraí, uma semana atrás você ia morrer sem mim. Não, mas aí o que é? Você quer ter uma DR? Você quer agora, com 3 semanas junto, agora você quer trazer uma DR? A gente só está a 3... Cara, eu lembrei agora de uma cena. Um cara que eu me relacionei, que era isso, falava pra mim... morava em outra cidade, aí vinha fim de semana me ver, eu não sei como é que eu vou passar uma semana longe de você, vou gastar todo o meu dinheiro com passagem, não sei o que, passado um mês, e ele dizendo, não vivo mais sem você, quero ter filhos, os filhos já tinham nome, tinha o pequeno João, né, que nunca tive o pequeno João, mas já tinha nome, nosso neném, e aí um dia a gente estava junto e eu falei, tô muito apaixonada, não sei o que, ele surtou, cara, estamos juntos só há 3 semanas e não sei o que. Eu falei, mas peraí, o bebê, você que trouxe a coisa do bebê ter nome, de não aguentar viver sem mim, que vai gastar todo o dinheiro com passagem, que pensava em mim o dia inteiro, o nome disso é estar apaixonado. E aí, não, porque você está apressando, tal, é a coisa do acelera, e quando você compra o acelera do cara, você está louca, e na verdade ele não fez isso, você está fazendo sozinha. Né? Vocês não estavam juntos na acelerada, você acelerou sozinha, porque você, como uma boa mulher, é uma histérica louca. E ele estava equilibrado, como todo homem é, indo aos poucos. Mas será que, assim, quando um relacionamento... Eu entendi o love bombing agora. Agora eu peguei. Mas será que quando um relacionamento termina, ele não termina meio com um love bombingzinho, assim? Eu tô pensando assim, os meus relacionamentos, todos muito longos, né, que terminaram. Às vezes fui eu, essa pessoa que já não estava mais ali. Então, eu amava, e era tipo essa coisa, juntas para sempre, e não vivo sem você, essas coisas todas. E, de repente, eu me apaixonei fora daquela relação, e quando eu chegava em casa, eu via que não era a mesma pessoa voltando, e eu via como a minha mulher estava me olhando. É claro que eu estava fazendo um love bombing ali, eu sumi, eu estava ali, mas a minha alma não estava mais ali. Entende? Então eu estava tentando, é isso, eu era uma pessoa num dia e não era no outro, assim. E eu já vivi o contrário também, eu sei o que é você olhar para aquela pessoa e a pessoa não está mais ali, aquela pessoa não está mais ali, aquela pessoa foi embora. Você vê o olho da pessoa, ela foi embora. Tipo, você saiu da mente da pessoa, é horrível. E a gente continua jantando, a gente continua indo ao cinema, mas aquela pessoa não é mais a pessoa, né? Entende o que eu tô falando? Sim, eu lembro uma vez que eu recebi um cara, sabe aquele boato de que a Avril Lavigne morreu e substituíram ela por outra pessoa? Eu olhei pra ele assim, ele tava transfigurado, sabe?
Eu já não vi ele do mesmo jeito. É Eu horrível não sei essa se é sensação. exatamente isso que a Mili falou, mas eu entendo o que você está falando. Mas você fala de relacionamento a longo prazo, Mili. Tipo, isso aí, a gente tem a manutenção da relação, a gente... O love bombing, ele é uma coisa muito de começo, ele é um golpe muito É um de golpe, conquista. pronto. golpe. É isso, Chega é a um nossa golpe. palavra. Na relação você estava lá a longo prazo, Sim, você estava, verdade. tipo, consistente, entendeu? Isso é uma Agora coisa... também tem a pessoa que causa a gente agir como um love bombing, que é um caso que eu vivi recentemente, que é conheci uma pessoa, me apaixonei perdidamente. Tinha acabado um namoro, mas estava aquela coisa meio volta, não volta, ainda se gosta, será que a gente volta, não volta? Deixei o namoro em stand-by porque me apaixonei loucamente por este homem, um homem bonito, um homem inteligente, pá. E falei, ferrou, eu vou ficar com você, tô apaixonado. O cara falou, também tô apaixonado. O cara tava ali num casamentinho ali já meio pra acabar, um casamento ali de uns 3 anos, que não era um casamento, cada um tinha ali a sua residência, mas era uma relação ali muito... As famílias conviviam, as filhas dela com as filhas dele, era uma coisa ali. E eu falei, tô apaixonada. Ele falou também, ele falou, vou terminar com a mulher e vou ficar com você. Aí ele foi, terminou com a mulher, tinha uma viagem que eles iam pro Japão, ele com passagem comprada, ele falou pra mulher, cara, não vou mais, me apaixonei por outra, e devolve, perde dinheiro, bararã, e a gente sai uma vez, e é legal, sai outra. E aí ele me manda um e-mail. E neste e-mail ele comete a pior literatura já cometida na história. E ele manda isso para uma escritora. Era o e-mail mais mal escrito, mais brega, mais assim, eu não sei explicar o que era aquilo. Era ele tentando ser meio poeta, meio engraçado, mas era uma coisa assim. Era um homem de 43 anos se comportando como um tiozinho de direita, de 70 anos, tinha umas coisas meio ameaça. Se você for fálica, eu vou te inverter, eu vou te pôr de 4, vem fálica que eu te ponho de 4. Era uma coisa assim, eu li aquele e-mail, eu falei, meu Deus, o homem cancelou passagem para o Japão, terminou com a mulher. E eu não quero ficar com esse homem por causa desse e-mail. Aí eu respondi assim, falei, não sei o que fazer, esse e-mail acabou. Eu não consigo mais gostar de você. E aí eu acho que até hoje ele deve achar que eu fui o pior love bombing da vida dele, mas na verdade a bombing foi esse e-mail. Aí voltei com meus namorados, fui feliz por mais sei lá quantos anos e tal. Mas daí tem gente que causa o love bombing, né? Que causa o próprio love bombing. Não, assim, tá na chuva para se molhar, entendeu? Então, é óbvio que vocês não se conheciam e que existia o risco de vir à tona uma informação. Por isso que quando a gente vive esse começo intenso, pode ser intenso no começo, tá maneiro, mas você precisa ter a consciência. Você não pode desmarcar a viagem de Japão e terminar com a sua esposa. Você pode esperar um pouco antes de tomar uma Espera um atitude pouco, dessa, campeão. porque... Assim, você ainda não sabe onde está pisando. É o mínimo de autopreservação. E aí Eu tem um ponto... falei, vai pro Japão, não termina ainda, vai aos pouquinhos. Eu fiz o vai aos poucos bombing, mas não me ouviu. Agora, o love bombing, ele me remete a uma outra coisa que também é sempre falada aí nesses círculos heteropessimistas, que vamos falar de heteropessimismo já já. Sim. Mas que é o lance da síndrome da escolhida. Né, que é essa construção de uma necessidade feminina de ser escolhida por um homem num acordo exclusivo, monogâmico, então eu sou a única, né? Daí o cara chega cheio de love bombing, cheio de elogio, dá aquela euforia de nossa, ele me escolheu. Às vezes a gente tá de boa na nossa vida, ó, catando morango no nosso bosque, aí o cara vem. E aí, se ele diz que eu sou o máximo, eu fico me achando o máximo, fico naquela euforia. Mas quando ele se retira e eventualmente escolhe outra mulher, ele leva essa régua junto. Cara, então, se eu tava me pautando porque ele diz, você fica perdidinha no pagode, você fica se sentindo uma merda porque ele levou a régua junto com ele. Então, legal, você tá ficando com um cara que tá te dando a maior moral, então você tá achando tudo ótimo, tá achando ele maravilhoso, mas você precisa entender se vai ter constância. Isso só o tempo vai dizer. E é uma coisa bem autoajuda, mas a moral tem que ser da mulher. O cara não pode levar a régua embora. Isso é horrível. Mas toda mulher mas a gente é treinada, mas a gente é educada para ser a escolhida. No bailinho, como era? Eles escolhem, a gente ficava sentadinha lá, o homem escolhia. É assim, é o que a Valesca Zanello diz sobre a prateleira do amor. Assim, a gente está nas prateleiras, eles vão passando e pegando.
é isso, né? Então, nossa, Mili, cara, a gente aqui E se a mulher que se completa. tira desse lugar, e a mulher que se tira. Não, você se completa comigo também, não mexe com Não, meu a ciúme. Eu sou gente, taurina. eu falei a gente. gente, Tá, porque eu sou muito ciumenta. é uma coletiva. Aqui é touro com Áries e Gêmeos, são os 3 signos ciumento do inferno. Mas o que eu ia Fala falar mais. é que a mulher que se tira desse lugar, porque eu não ficava sentada no bailinho, eu ia lá e pegava os caras. Essa mulher também sofre, não é fácil pra ela. Porque aí é Mas louca, mas a é cultura não vadia. é exatamente, porque você está sendo uma transgressora da cultura. Mas a Sim, cultura Sim. não é essa. A cultura é Não, a não gente é. ser escolhida. Sim. E o que eu fico tentando lembrar minhas amigas quando a gente começa a espiralar nisso é lembrar assim, mas espera, você está escolhendo ele também. Você ainda não conhece ele. E que eu fico sempre lembrando as minhas amigas é que a gente pode acabar se objetificando também. Então, a gente está na prateleira, eles estão escolhendo, eles podem até tentar fazer isso, mas a gente pode escolher também, a gente pode escolher não se submeter a isso. Então, Exato. é voltar a ser sujeito. Então, a gente tem que ter, o papo de autoajuda, consciência do nosso próprio valor, do que a gente merece. Então, tem um buraco que é mais embaixo que tem que ser levado em consideração, sabe? Sim. E eu Sabendo que a gente está lutando contra uma cultura, né, gente? Assim, por mais que a gente se esforce, a máquina para voltar a gente para o lugar da escolhida, ela é colossal. Cara, ser uma mulher feliz é lutar contra o que está colocado pra gente, né? Ser uma mulher que vive seu desejo, que é feliz, né? É o tempo inteiro ir contra o que está colocado, e contra um sistema, porque é sempre isso, você tem que estar no lugar de esperar, você tem que estar no lugar de uma certa doçura, você tem que estar num lugar, né, se colocar contra isso é sempre, e é o único jeito da gente exercer algum desejo, liberdade, poder, né, é ir contra o que está colocado. Puxado. Vamos trazer o heteropessimismo, falta o quê? 10 minutos para acabar o programa, porque é um programa aí de 1 hora. Mas a gente vai trazer o heteropessimismo e vamos brilhar mesmo faltando 10 minutos. E aí eu queria pedir para Manu trazer todos aqueles nomes, inclusive ela tem uma crônica maravilhosa sobre isso. Que eu tenho que abrir aqui a aba. Abre essa abinha. É uma crônica que eu escrevi para Folha de São Paulo, se chama O Problema Não É Você. Deixa eu achar ela aqui. Tá. Posso? Pra gente ter Por favor. petisco? Então, vamos lá. Cuidado com o ghosting. Perdido, balão, chá de sumiço. Cuidado com o love bombing. Demonstrações exageradas de afeto de um narcisista com o intuito de te iludir e te controlar. Cuidado com o orbiting, a perda de tempo com um cara que não fode nem sai de cima. Cuidado com breadcrumbing, viver de migalhas de afeto. Cuidado com benching, ser tratada como segunda opção e deixada no banco de reserva. Cuidado com catfishing, ser enganada por alguém que não é quem diz ser nas redes sociais. E cuidado com a situationship, relacionamento que parece um namoro, mas não é. E cuidado com dating burnout, a sensação de esgotamento após muitas tentativas frustradas de encontrar um parceiro. Tá? E aí a coluna, o texto segue e vai para esse lugar desse heteropessimismo, né? Eu até invento no final. Que a grande pergunta é: dá para ser feliz com homem? Porque tanto nome para as desgraças que acontece com a gente quando se relaciona com homem. Então vamos dar nome aos bois aqui do heteropessimismo, o que é? É esse fenômeno, então, que eu chamo carinhosamente também de boylichismo estrutural. Eu adoro. Que é essa tendência nossa, né, falando aqui do lugar de fala de mulher hétero, de reproduzir esse discurso de que é impossível você ser feliz em uma relação com um homem, porque o machismo é estrutural, porque todos são boys lixos. Então, para mim, uma imagem que resume bem são aqueles podcasts de relacionamento que fica um monte de mina descrevendo um monte de date trágico e parece quase uma competição de quem se fudeu mais. Daí, por exemplo, sei lá, trazendo umas histórias aqui de coisas que uma vez eu levei um cara pra casa que eu conheci no rolê e ele roubou meu celular. Ou, o cara que eu tava ficando na minha festa de aniversário pegou uma mina no banheiro, né? E essas histórias, elas acontecem de fato, a gente não precisa negar que elas acontecem e nem negar que o machismo é estrutural, né? Mas a Fala. Não, eu ia falar, eu nasci heteropessimista, né? Então, para mim, faz todo sentido do mundo isso.
Mas, a Mili, gente... cuidado, porque vai ver algum idiota falando, ela não é, ela é lésbica porque tem raiva de homem. Não é por isso que uma mulher é lésbica, pelo amor de Não, Deus. gente, se É. fosse isso, a minha vida estava Eu seria facilitada lésbica há muito imensamente. tempo. Exato, e todo mundo ia ser lésbica, gente. É a maior prova de que você não ensina a sexualidade para alguém. É que a senão as mulheres. insistência da hétero. 95% das mulheres hoje seriam lésbicas. Eu Mas seria. isso que a Manu falou, essa coluna maravilhosa da Manu, a gente ouve, assim, teóricas falando há muito tempo. A heterossexualidade, ela é ruim para uma mulher. E a heterossexualidade não é você desejar um homem, uma mulher que deseja um homem que... Tá tudo certo com o seu desejo, né? Se for consentido, tá tudo certo com o seu desejo. A questão é que esse pacote é uma ideologia, é um regime político. O que é a heterossexualidade para a mulher? É você ficar na vida sendo escolhida, é você romantizar o casamento, que é o que vai foder a tua vida, porque aí você vai ter que cuidar de uma casa, de um cara, vai ter que ser a responsável por aquele lar. Pesquisas estão mostrando aí como a mulher casada é muito mais infeliz do que a mulher solteira, como a vida da mulher casada é muito mais difícil. Tem um livro maravilhoso que chama Como Continuar Saindo com Homem Quando Você Os Odeia. Eu não sei se tem tradução. How to Date Men When You Hate Them. É isso, em inglês. Maravilhoso. Então, mas eu tô te interrompendo, Mili, porque eu jamais faria isso. Intencionalmente. Então, Não. eu acho muito importante essa desromantização, porque é por isso que a gente, né, se joga no trampolim na piscina de criança, perde os pivô, perde os dentes da boca, é por causa disso. Mas essa modulação que eu fico sempre pensando, né, porque a primeira coisa que eu acho muito importante a gente estar discutindo sobre isso, ao mesmo tempo que às vezes é importante a gente perceber como essas histórias elas são machocêntricas, né? Às vezes a gente está lá ouvindo um podcast feminista e o assunto é homem do começo ao fim. Não acho que tem problema algum falar de homem, inclusive tenho amigas que falam. Inclusive é o que estamos fazendo hoje, acho mas não muito estamos bom. falando de homem, estamos falando Não, de... estamos falando da gente também, né? Porque fazer os homens, dos homens, o nosso objeto de estudo é ótimo, observar esses comportamentos. O problema é quando a conversa fica superficial, porque você coloca o homem nesse lugar de predador, então fica aquele bando de chapéuzinho vermelho na floresta, comendo lobo mau, entendeu? Ele só quer te comer. Né? O ponto para mim é que a gente tem um vício absoluto em protagonismo masculino. É muito raro você ver um relato desses, assim, acompanhado de uma camada subjetiva da mulher que tá contando. Sei lá, por exemplo, porque naquela época que eu quebrei a cara, eu tava num momento ruim de trabalho, eu coloquei toda a minha expectativa naquela relação, sei lá, né, de investigar por que a gente ignorou os sinais, porque geralmente a gente faz isso. E, cara, agora eu acabei de lembrar de uma história horrorosa que aconteceu comigo, bem rapidinha, que pode ser boa pra ilustrar. Há uns 3 anos atrás eu caí no golpe do beijo, no carnaval. Eu beijei um cara e ele roubou meu celular. Mas vamos aos fatos. O bloco tava parado e esse cara parou do meu lado e era um cara lindo, alto, ele parecia um viking, um hooligan, era uma coisa meio nórdica, era meio esquisito, tinha uma cara levemente psicopata, um olho claro demais, assim. E eu percebi que ele tava me querendo, tentando, né, me abordar ali de tudo que era jeito, mas eu não fiquei com vontade, eu achei a energia dele caída. Nisso, minhas amigas começaram, pô, Manu, que isso, cara, mó gato, olha o tamanho desse cara, só um beijo, fala sério, é carnaval, que não sei o quê. E eu lembro que nesse dia eu tinha visto um cara que eu pegava de longe, beijando outra mina. Normal, carnaval, né? Acontece. Mas bateu, então, aquela picuinha superficial, né? Onda errada de retaliação. E uma hora eu cedi e beijei o cara. Nisso que ele era forte, ele já me apertou assim contra ele de jeito meio esquisito. O beijo foi bem qualquer merda. Mas assim que a gente se beijou, ele, sumiu na neblina. Quando eu vi, cadê meu celular? Tá? Então, gente, fiquem atentas, golpe na praça. Geralmente tem outro cara que fica ali de butuca esperando. Mas eu senti que eu dei um golpe em mim também, sabe? Nesse dia. Porque eu sabia que não era pra ter beijado aquele cara. Eu não queria. A minha intuição disse uma coisa e eu me pautei por outra. Pela opinião das minhas amigas, que falaram, não tem que beijar, um cara bonito, não sei o quê. E por essa picuinha superficial de dar o troco. Eu até fiquei brincando depois, falando assim, divide aí meu celular, quanto é um iPhone? Minhas amigas vão pagar uma parte, esse boy que pegou outra
vai pagar outra e vocês... Só que, na verdade, não, eu tinha que me responsabilizar, entendeu? Né, eu podia ficar horas aqui falando de que absurdo, como é que uma pessoa é capaz de roubar um celular, de fazer isso. Mas esse barco já foi tanto é capaz como já fez, cara. Já roubou, já desbloqueou o celular, já... Entendeu? Mas eu aprendi uma coisa importante ali, que é a gente ouvir nossa intuição e a gente ver os sinais, né? Senão vai quebrar a cara na piscina de crianças. Mas peraí, por enquanto eu só sinto heteropessimismo em mim. Porque assim, a gente tá falando contra ou a favor do heteropessimismo? A gente tá falando contra e a favor. Ué, quem caiu? Ah, olha lá. Aí eu fiquei bem, porque, sei lá, continuei O que confusa, que é um lugar aconteceu? O que seguro pra mim. aconteceu? Gente, assim, lembrando sempre que a gente está falando de estruturas, de um sistema, de um regime político. Há exceções. Sempre há, porque não dá para ser feliz com um homem. Gente, assim, dá. Há exceções, né? Tem uma galera vindo aí que está mais ligada no lance, assim. E tem gente que já entendeu que o machismo e a misoginia machucam os caras também. Deve ser medonho. Gente, assim, deve ser horrível ser homem. Deve ser uma coisa horrorosa ser homem dentro do patriarcado. E você ter todas essas tarefas, e você ter que ser violento, e você ter que pegar muitas, e aí fazer love bombing, e aí falar pros caras que você... Gente, é uma coisa medonha. Então, tem caras que já entenderam como o machismo e a misoginia e o patriarcado afundam eles também. Então, é possível. Só que a gente está falando de um sistema. E o sistema opera desse jeito aí, entendeu? Que faz a mulher escrever um livro, How to Date Men When I Hate Them. Eu acho que a mensagem de esperança, complementando a mensagem de esperança, é meio consciência disso, né? Então, tem caso de relação que você pode amadurecer junto. A relação com o outro, ela existe para isso, né? A gente vem ao mundo aqui para isso. Mas tem coisa que não está no nosso controle, na nossa alçada. E se permitir se relacionar, também tem essa entrega. Tipo, você pode quebrar a cara. A gente pode e precisa saber que tem... o golpe do love bombing na praça, que é estrutural, mas isso não impede a gente de pagar para ver, né? Porque o lugar do heteropessimismo é aquela mulher que fica acuada, desconfiando de tudo e todos, tipo assim, a Branca de Neve na floresta, assim, né? Não pode. Então, nem Branca de Neve apaixonada, idealizando, e também nem vilanizando a relação. Com consciência... se der errado, a gente sai mais inteira, pelo menos. Não sai atropelada sem nem ter conseguido atropelar, Isso anotar é muito bom. a placa, entendeu? É verdade. E só, assim, registrando para não deixar passar, gente, que coisa horrorosa você se relacionar com um gênero que pode roubar seu celular. Eu Cara, sinto gente, muito. olha. Nossa. Eu Obrigada, sinto Amélia. muito. Não, muito violento isso. E você falou com uma... Você estava indignada falando, eu senti a dor aqui, porque você se traiu também, foi tudo ruim nessa experiência. Muito ruim. A gente achou que ele ia roubar o coração, mas ele roubou logo um Pois é. iPhone 13. Nem sei se era o 13, nem sei se o 13 existe. Não, talvez um 11, eu acho, na época. Vamos trazer dicas? Vamos. Então, Bora. Vai, vamos lá, quem começa? Então eu vou começar, tá? Por falar em novos homens. É a biografia do Elliot legal. Page. Ai, muito que legal, tudinho. gente. É muito legal. O Elliot Page é um homem trans, ele fez Juno, né? Lembra aquele Sim, filme lá? lembro. Que ele era ainda uma mulher, então ele estava grávido no filme, assim, é muito bacana, assim, a história de como ele se entendeu um homem, e o que aconteceu nessa transformação, na transição, né? Então achei que cabia hoje. Aqui, tem homens amáveis, olha aqui. E ele é gato. Gato, achei Porra. gato. Achei gato. Gato, né? Gato. Muito bom, É adorei a isso. dica. E você, Manu? Gente, a minha dica hoje é um momento autorreferente, que eu quero falar do meu curso Vulneráveis de Inseremos, que a Tati já fez, que Que é tá com maravilhoso. a Mili já deu uma espiada numa aula ou outra, um dia eu vou te obrigar a fazer, Mili, quando Maravilhoso. você tiver tempo e vontade. E aí tá com as inscrições abertas, o curso é sobre representação feminina, sobre personagens femininas na ficção, mas é sobre muito mais do que isso, porque é uma pesquisa muito profunda que eu compartilho nessas aulas, né? E eu acho que ela tanto é para quem escreve,
para quem escreve realmente um conteúdo bem útil para escrever personagens femininas, que geralmente são muito estereotipadas, isso não acontece à toa, mas para também quem tem interesse em como o patriarcado altera a nossa visão sobre o feminino, porque Não é só para quem escreve, não, gente. Assim, É. eu fiz uma aula, mais de uma, eu acho, e não é só para quem escreve, assim, é para quem tem interesse pela o arco da heroína, né, nessa vida. A coisa que mais me marcou nesse curso é quando a Manu fala assim: não aguento mais a melhor amiga preta da protagonista. A protagonista tem que ser a preta. Chega de melhor amiga preta. Tem sempre que colocam ali só pra sair ileso, né? Que é aquela melhor amiga que tá sempre disponível, né? Tá sempre disponível lá. Aceita a amiga loira do jeito que ela é, com os defeitos dela, traz uma realidade ali, mas sempre com muita doçura. Então a gente tem uma aula, que é a aula 2, que é só sobre representação da mulher negra, porque são regras diferentes, inclusive, né? São grupos que são oprimidos de formas diferentes e tal. Então, é meio isso, porque eu também sempre... Eu acho, né? E não acho que sou eu que acho isso, que o patriarcado é uma narrativa, é uma historinha que a gente conta pra gente mesmo, a humanidade conta pra si mesma há milênios. E eu acho que para quebrar as regras dessa historinha, a gente tem que conhecer essas regras primeiro, e o curso é sobre isso e sobre muito mais. Então venham, as inscrições estão abertas. No link na minha bio, tá lá para você se inscrever, e no @vulneráveis venceremos. Vulneráveis venceremos, gente. E a turma está cheia já está enchendo. E é assim, não é só para quem trabalha com comunicação, com cinema, como a Mili falou. Me ajudou enquanto escritor, enquanto pessoa que escreve roteiro, mas como um ser humano, né? Ajudou no meu caráter, na minha formação. E também passa por deusas, é todo um estudo. É maravilhoso, gente. Ela lê muito, ela estuda muito. Bom, chegou o livro novo da Annie Ernaux na Fósforo, está em pré-venda, né? Desde o dia 5 de maio, ele está em pré-venda, chama Memória de Menina. E finalmente ela escreveu um livro que ela... Em várias entrevistas que eu vi da Annie Ernaux, ela falava: tento escrever esse livro e é o mais difícil de todos, que é um trauma de quando ela deixa a cidade natal dela, vai trabalhar como monitora numa colônia de férias na Normandia, e ali ela vive a primeira experiência sexual dela, né? E essa noite deixa uma marca nela para sempre. E eu já vi várias entrevistas dela falando: esse era o livro que eu tentei escrever várias vezes e iam saindo os outros, porque esse é o trauma inicial. E já está em pré-venda, o meu ainda não chegou, estou desesperada, mas tem essa dica aí maravilhosa, porque a Annie Ernaux sempre vale a pena. E dia 22 de abril é o lançamento do meu livro A Boba da Corte, na Megafauna do Teatro Cultura Artística. Eu estarei lá, é uma mesa, eu, Fernando Barros e Carol Pires. Fernando Barros, aquela maravilha da Piauí, que faz o Foro de Teresina. Carol Pires, que fez o melhor podcast de política da história, que é o Retrato Narrado, que ela conta do passado ali, da infância do Bolsonaro. Então, estarei amparada por esses grandes jornalistas e estarei lá com um bom vestido que adquiri hoje e com este livrinho muito maroto. E é isso, gente, acabou. Foi muito bom hoje. Vejo já boilichismo estrutural na thumb. E boa! É isso. Muito bom. É isso. E muito obrigada, Miri, Manu, e você que é Tati, arrasa hoje, tá? Aí hoje, eu e Christian Dunker lotamos um teatro com 800 lugares. Ontem, porque você está ouvindo na quarta, eu estou falando na terça. Eu e Christian Dunker lotamos um teatro com 800 lugares para falar sobre psicanálise. Ele vai falar de psicanálise, eu vou fazer o meu papel bonitinha de estudante, aluna e pupila. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até! Beijinho, beijinho. Reparação histérica. Reparação histérica.